o que é darwinismo social. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para falar então desse darwinismo social, que eu acredito que todos já devem ter ouvido falar no nome, mas muitos não devem saber exatamente o que é. Mas ele é importantíssimo para essa série de vídeos sobre Darwin que a gente está agora trabalhando com. Então o darwinismo social é um conjunto de ideologias que surgiram no final do século XIX, logo quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Então é um grupo de ideologias nas quais a teoria da evolução de Charles Darwin por seleção natural é usada para justificar certas visões políticas, sociais e econômicas. Então, os darwinistas sociais, eles acreditam na sobrevivência dos mais aptos, que seria basicamente, quando posta na sociedade humana, a ideia de que as pessoas que ficam mais poderosas e mais ricas, elas são inerentemente melhores por natureza. Ou seja, da mesma forma então que as espécies elas vão se mantendo porque elas são mais aptas, ou seja, elas são melhores, então no darwinismo social a gente vai ter pessoas que sucedem porque elas são, por natureza, mais bem adaptadas ou melhores. Então, na teoria da evolução de Darwin, os indivíduos que são mais bem adaptados, eles vão conseguir se reproduzir e passar os seus genes para a próxima geração. Enquanto os que não são bem adaptados não vão conseguir se reproduzir e não vão passar os genes para a próxima geração. Ou seja, uns vão sobreviver para se reproduzir e outros não. E o darwinismo social ele tem sido usado para justificar o movimento da eugenia, que a gente viu no vídeo Darwin era racista, e também é usado para justificar a desigualdade social. A gente já viu então que em 1859 Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, mas o termo só foi popularizado em 1944 por Richard Hofstadter. E eu acho que é bem importante a gente ver aqui que hoje em dia muitas pessoas não se dizem ser darwinistas sociais porque pegou uma conotação muito ruim por causa de tudo que aconteceu na história, por causa das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, principalmente com Hitler, que foi influenciado pela eugenia. O termo darwinismo social ele tem uma conotação negativa e as pessoas geralmente não se vinculam com ele, acreditando ou não nisso. Então a gente já viu que muitas das ideias de Darwin não são realmente de Darwin, mas aqui a gente vê então duas ideias importantíssimas. Uma é a de Herbert Spencer, da sobrevivência dos mais aptos, e outra é a de Thomas Malthus, que é a da luta pela existência. E esses dois caras, eles são mais atribuídos ao darwinismo social do que o próprio Darwin. Então, aqui a gente vê também uma certa vontade de desvincular Darwin do movimento do darwinismo social. Então, para aqueles que já apoiavam Spencer e Malthus, a teoria da evolução de Darwin, ela serviu então como mais uma evidência de que as pessoas que são melhores, elas são melhores inerentemente. A teoria de Darwin, ela então confirmou para as pessoas, ou seja, depois que ele mostrou para a sociedade, que ele convenceu as pessoas de que a evolução era daquela forma, então a teoria dele ela foi uma prova científica, digamos assim, para muitos, de que o que eles já acreditavam sobre a sociedade humana era verdade. Então os aptos, eles herdaram qualidades como, por exemplo, diligência e capacidade de administrar riquezas. E os inaptos eram, por natureza, preguiçosos e burros. Muito bem, então esse é o darwinismo social, que é ensinado normalmente para as pessoas, informação normal que se consegue na internet, como é ensinado nas escolas, enfim. Mas agora eu quero trazer atenção para dois pontos importantíssimos que não são ensinados para as pessoas e que não são chamados para atenção na grande maior parte das vezes. O primeiro ponto é o seguinte: na lista dos grandes apoiadores do darwinismo social no final do século XIX estavam os homens mais ricos e poderosos do mundo. Então, por exemplo, dentre esses grandes apoiadores estavam John D. Rockefeller, que vocês provavelmente já ouviram falar, que foi quem então cresceu a família Rockefeller, que existe até hoje. Em 1870, ele fundou a Standard Oil Company e ele morreu com uma fortuna que hoje valeria aproximadamente. Também o homem mais rico do seu tempo, Andrew Carnegie, também era um apoiador do darwinismo social. Ele começou a trabalhar com aço em 1872 e fundou a Carnegie Steel Company em 1892. E ele morreu, então, com uma fortuna que hoje valeria. E o terceiro e último homem que eu vou trazer para essa lista é John Pierpont Morgan, que hoje é conhecido como JP Morgan. Ele foi um banqueiro que fez muito sucesso e os negócios que ele fez resultaram então na fundação da General Electric, que a gente conhece como GE. E ele comprou também a Carnegie Steel Company
para fundar então a United States Steel Corporation. E ele morreu com uma fortuna de aproximadamente 50 bilhões de dólares hoje. Mas aqui eu quero notar para vocês que eu não quero entrar ainda na questão das relações de poder e na influência das sociedades secretas. Mas eu quero que vocês fiquem com uma coisa na cabeça. Será que esses caras, eles estavam só interessados em dinheiro ao apoiar o darwinismo social? Ou será que eles tinham outros motivos por trás? Será que esses caras que tinham tanto dinheiro, os mais ricos da época deles, será que eles estavam só preocupados com dinheiro? Será que uma pessoa que tem tanto dinheiro assim é ainda tão preocupada assim com dinheiro a ponto de apoiar uma ideologia voltada para isso? Ou seja, uma ideologia voltada para a desigualdade e que também apoiava a eugenia? E o segundo ponto, então, que eu quero fazer com esse vídeo é o seguinte. As pessoas adoram falar que quem é cristão ou judeu apoia esse tipo de movimento como o darwinismo social. Por quê? Bom, porque eles veem que quem é cristão, quem é judeu, é capitalista porco, e eles querem deixar tudo nas mãos de Deus, então Deus fez o ser humano assim, a gente não tem que interferir, a gente não tem que mexer nas coisas, então deixa ser como tá. Mas aqui na descrição eu vou deixar 11 versos, tanto do Velho como do Novo Testamento, que mostram que isso é ou uma pura ignorância religiosa, ou um esforço para difamar as morais judaico-cristãs. Então uma delas, por exemplo, é Romanos capítulo 5, versículo 1, que fala: "Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos." Todo mundo que segue as morais judaico-cristãs sabem que é papel dos fortes ajudar os fracos. Isso é uma coisa completamente clara na unidade da Bíblia. Isso é uma coisa muito importante de chamar a atenção, para vocês não caírem nessa ideia preconceituosa da religião, tá bom? Então eu vou terminar o vídeo com essa observação, e no próximo vídeo eu vou explicar então o real motivo da gente estar falando tanto sobre Darwin, assim como explicar qual vai ser o propósito dos próximos vídeos. Tá legal? Então um grande abraço a todos, obrigado por ter visto até aqui e até o próximo.